Olá, sejam todos bem-vindos ao P9, sou um ambiente virtual para aprender matemática. Em nosso primeiro vídeo, nós vamos começar falando sobre a parte da aritmética, especificamente a parte inicial da aritmética, ou seja, lá do comecinho mesmo. E o primeiro tópico dentro da parte da aritmética, nós vamos começar falando, vai ser a parte dos números. Mas, afinal, o que é e para que servem os números? Os números fazem parte da matemática e são usados para descrever quantidade, ordem e medidas. Penote, mas como assim quantidade, ordem e medida? Pois bem, em relação à quantidade, ela está envolvida naquela parte no momento que você vai fazer a contagem das coisas. Como por exemplo, essa foto aqui. Aqui é um bolo de dinheiro, certo? Se vocês fossem fazer a contagem desse bolo de dinheiro, vocês iam perceber que o que aqui nesse bolo de dinheiro é cerca de R$ 207. Se vocês fossem fazer a contagem da quantidade de gatinhos que é nessa imagem aqui, vocês iam ver que é o quê? 5 gatos. Se vocês olharem nessa outra foto aqui, ó, dessas maçãs em cima da mesa, vocês vão ver que há 8 maçãs nessa foto, certo? Pois bem, é disso que se trata a quantidade. A quantidade está relacionada à parte de contar as coisas. E, Penote, e quanto à parte das ordens? Ordem é aquele momento que eu dou um comando e outras pessoas têm que seguir? Não. A ordem ela está relacionada a determinar a posição das coisas, como por exemplo, se eu quisesse participar de uma corrida, certo? E precisar determinar lá quem que ia chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, é disso que se trata a ordem. Como no caso dessa imagem aqui, ó. Se eu fosse participar de uma corrida e tivesse lá que dar uma medalha no caso, para o primeiro colocado, segundo e o terceiro, vou ter que usar o número lá para identificar quem vai chegar em primeiro, segundo e terceiro. Conforme sua posição, cada um desses vai receber uma medalha. É disso que se trata a ordem. E já na parte das medições, a medições ela está envolvida muito na parte do nosso cotidiano, como por exemplo, se eu quiser fazer a medição da temperatura, eu vou usar o quê? Vou usar um termômetro para fazer a medição da temperatura. Lá no termômetro eu vou indicar quantos graus vai estar medindo a temperatura. Em relação ao tempo, o que vem o tempo? Também dentro de medições. O tempo é envolvendo a parte de marcar a hora, saber o horário que é, saber quanto tempo eu preciso para fazer determinada coisa. É disso que se trata a parte do tempo. Ou seja, aqui também há o número indicando o horário, certo? A parte de massa também usa medições. Como assim massa? Massa está envolvendo quando você sobe na balança e quer saber seu peso, ou seja, sua massa, você vai usar uma balança para identificar lá no número qual que vai ser a sua massa enquanto subir lá em cima da balança. Outro exemplo, se você quiser saber o comprimento, para saber o comprimento a gente vai usar o quê? Uma fita métrica e fazer medições da pessoa ou da coisa que a gente quiser medir. Ou então, por exemplo, também a gente quiser saber uma altura que a gente vai precisar deixar o quadro, a gente vai usar uma fita métrica e fazer a medição lá, para saber qual altura que vai ficar aquele quadro. Isso aqui são alguns exemplos envolvendo a parte de medições. Ou seja, só para nós revisar aqui de novo o que foi trabalhado nesse vídeo. Nós falamos sobre para que servem os números, falamos sobre o que? Quantidade, ordem e medidas. No caso, a medida estaria relacionada ao que? A temperatura, ao tempo, massa, comprimento. E esse é o conteúdo desse vídeo. Até a próxima.